Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Continuando ainda a homenagem aos pais, o programa de hoje fala sobre paternidade. E para a gente falar sobre esse tema, eu estou aqui com a psicóloga Lisandra Arita, do Arita Treinamentos. Tudo bom, Lisandra? Tudo jóia, Maura. Prazer pelo convite. Imagino, o prazer é todo meu, nosso, né? Porque acredito que tem muitos pais assistindo, todos nós tivemos ou temos um pai, né? Com certeza. Então o tema é extremamente importante. E é uma coisa que eu acho que mudou bastante, né? Esse tema paternidade. Mudou. Né? O que aconteceu de, sei lá, de 30, 40, 50 anos para cá na paternidade? Mais para trás, eles estavam preocupados em criar aquele filho. Então, às vezes, o pai ia só trabalhar e trazia o dinheiro para dentro de casa. E a função era da mãe, até porque ela não trabalhava fora. Da educação, né? Da educação. O pai era o provedor único e exclusivamente. Então, com isso, cada um tinha papéis muito distintos. E hoje não. Bem definidos. E bem né? definidos. E hoje, o que a gente encontra? Mães e pai trabalhando e, com isso, tendo que fazer as coisas de casa, e, inclusive, na educação do filho. Então, pais levando para a escola, dando comida. Então, eles dividem bem isso daí. E fora isso, né, que amamentar o pai não pode. O resto é tudo, assim, é uma questão de combinar. Mas tanto o pai como a mãe pode fazer a mesma coisa. As mesmas coisas. Conversar, por exemplo, o pai conversa com a menina sobre sexo. Com certeza. A mãe com o menino e tanto faz. Depende do que tem maior facilidade. É isso. Porque antes, assim, essa é a função da mãe. Hoje não. Hoje o pai chega em casa, faz a lição com a criança, leva na escola, educa, conversa. E aí a gente pode dizer que existem vários tipos de pai. Então a gente tem um pai assim que é extremamente carinhoso, que a gente vai dizer que é amoroso, que é protetor. Então aquele que gosta de abraçar, de beijar, com certeza ele não sabe dizer não. Tem um sentimento dentro dele que ele às vezes tem tanta pena da criança, tanta dó, que ele não consegue dizer não para aquela criança. Por que pena? Por que um pai tem pena da criança? Dependendo da educação que ele teve dos pais, ele foi um pai muito protetor, muito amoroso. Então, com isso, ele faz o quê? Ele diz sim para a criança, não consegue dizer não. É como se fosse uma dor que ele sentisse em dizer não. Mas isso é prejudicial, não é? Em muitos momentos são. Mas, por outro lado, é um pai que sabe abraçar, é muito carinhoso. Então, existem vantagens e desvantagens de a gente ter esse pai amoroso bem alto. Na época que eu fui criada, existia muita diferença entre a criação de uma menina e de um menino. Agora, como é que tá isso? Como é que estão sendo criados os filhos? Com a diferença do sexo mesmo. Eu acredito que hoje, quando os pais vêm para o atendimento, que a mudança é a preocupação com estes filhos. Principalmente com a parte emocional. Então, antigamente se batia na criança, corrigia e não estava preocupado se o meu filho ia ter muito medo ou não. Hoje os pais se preocupam. A consciência é muito maior, né? Exatamente. Do quanto a educação é importante na formação da criança. Né? Antigamente era sustentar, mandar para a escola, fazer as obrigações. Né? Então, a preocupação hoje é assim, se eu exigir demais, se eu for extremamente crítico e só cobrar, esse meu filho vai nascer com muito medo, vai crescer uma criança mais medrosa. Ou se eu também não der limites, deixar ele fazer tudo o que ele quer, ele vai ser extremamente criativo, porém não vai ter limites, não existem regras, tudo pode. Então, saber dosar isso é a grande preocupação dos pais de hoje. Mas fica bem difícil, né? Saber o quê, não é? Agora, outra coisa que eu percebo também é que a criança nasce, já tem a preocupação do que ela vai ser na vida, né? Que eu quero que meu filho seja bem-sucedido. E a competição é absurda. De acordo com alguns pesquisadores, eles dizem assim, os nossos, às vezes, assim, quem teve uma infância com uma certa dificuldade financeira, ele teve, na grande maioria das vezes, o quê? Uma condição básica. E hoje, o que os pais estão preocupados em dar para o filho? Algo que ele não teve. Então, essa é a maior preocupação do psicólogo, é dizer assim, será que esses pais estão se cuidando emocionalmente para saber se eles não estão transferindo isso para um filho? Se na época que ele era criança, ele não teve oportunidade de fazer violão, se ele não teve oportunidade de fazer algum esporte que ele mais gostava, ele fala, eu não pude, mas eu vou fazer isso para o meu filho. Mas isso talvez
gera um exagero, porque assim, ele acabou, no caso, você está citando um pai que foi bem sucedido, né? Ele não teve e hoje ele tem. Então, talvez ele tenha justamente pela dificuldade, Exatamente. né? Diferente daqueles que receberam de mão beijada de pais ricos, que muitas vezes acabam pondo tudo a perder, perdem o que o pai tinha. Mas às vezes aquele que já veio com uma condição, ele teve a necessidade básica e de segurança, que tudo que ele podia, ele conseguia. Porém, o que ele estava buscando? Talvez mais amor, mais reconhecimento e mais afeto. Porém, este pai que podia dar naquela época tudo para ele, não dava o quê? Atenção, amor, carinho. E houve a ausência. E aí o que ele vai fazer com este filho? Dar esta falta que ele não teve ou acabar repetindo a mesma coisa que o pai dele ensinou. Então, o pai, geralmente, o tudo para ele é o que faltou um dia na infância dele. Ou em termos de carinho, ou em termos financeiros, ou em termos de estudo, ou em termos de elogio. Né? Eu vou dar. Porém, o filho dele está buscando outras coisas. Geralmente a gente dá para o outro aquilo que gostaria de receber, né? Mas eu acho que em todos os casos você tem que perguntar e conversar para saber o que a pessoa está precisando. Qual é a necessidade, né? da criança? Às vezes, na grande maioria das vezes, a necessidade dela é outra. Então, mas acontece de pai e filho para o teu consultório e ali eles fazem a descoberta de que aquilo que um está dando não é o que o outro quer receber? Com certeza. Por isso que muitos pais falam assim, por que cada hora ele pede um brinquedo mais caro ou um valor mais caro? Eu falei, então, porque ele fez uma associação, que amor é pelo valor do que você está dando. Mas existe essa associação principalmente para quem valoriza muito dinheiro, né? Se o pai valoriza muito dinheiro e está dando uma coisa cara, é porque, de uma certa forma, ela está valorizando a pessoa, né? E no próximo ela vai cobrar uma coisa mais cara. Se a ausência do pai não for... O amor não vier junto com aquele objeto material. Hoje, os filhos estão cobrando mais amor do que presentes e dinheiro dos pais. Só que como o pai, às vezes, acabou ensinando que a única maneira de ele amar é dando algum objeto material, o filho exige cada vez uma coisa ou mais cara ou mais difícil. E aí o pai fica achando que ele está dando tudo justamente porque é aquilo que o filho está precisando, está pedindo. É a carência, ele acha que essa é a carência do filho. Porém, o que está por trás desse objeto que ele está pedindo é o que? Você pode sentar para conversar comigo? Só que às vezes a criança não sabe pedir. Você pode me ensinar um dever de casa? Você pode me abraçar, me beijar, sentar para comer comigo? E o que os pais estão querendo dos filhos? Porque assim, o que eu vejo hoje é que os pais estão oferecendo tudo, né? Uma preocupação muito maior também hoje em dia com o filho, em todos os aspectos. E o que o pai espera em contrapartida desse filho? Espera que ele seja inteligente, que ele seja educado, que ele seja bem-sucedido, que ele consiga uma profissão que, de alguma maneira, traga um retorno financeiro. É isso que o pai está esperando. Um pouco de sossego no futuro, né? Eu estou tendo preocupação com você, estou te dando tudo agora. E, por favor, não prolongue a minha preocupação, é isso? Exatamente. E a dica para esses pais é o que, assim, que tem muitos pais que não acompanham os filhos, não levam os filhos na festa, então não estão observando o que de verdade está acontecendo com este filho. Depois dos 14 anos, assim, agora acho que ele faz tudo sozinho, se vira. E essa é a fase da adolescência, da rebeldia. É onde que ele vai buscar a identidade dele. É onde que o pai tem que estar ainda mais de olho neste filho. É a maior necessidade. Exatamente, né? Porque ele não tem uma identidade ainda formada. Outra coisa que eu acho importante também é enfatizar as coisas boas, né? Porque muitas vezes fica querendo que o filho seja uma pessoa melhor em todos os aspectos e enfatiza o lado negativo para ver se ele melhora. E eu acho que o ideal seria enfatizar o lado positivo, não é? Com certeza. Precisa elogiar aquilo que ele faz de bom, porque antigamente era assim, tirou 10, não faz mais do que sua obrigação. Não é bem assim, que bom que você pôde escovar o dente, que bonitinho, que gostoso, porque o seu filho está esperando isso. Mesmo que não seja nada mais do que obrigação, né? Mas uma coisa que eu percebo também é que as pessoas acabam seguindo na vida aquilo que normalmente outras pessoas elogiam. Então, você é bom nisso. Aí a pessoa começa a achar que ela tem que ir para esse lado, porque todo mundo está falando que eu sou bom nisso. Então, né, principalmente nessa fase de escolha de profissão, que o adolescente é perdido, né, não sabe muito bem, tirando aquelas pessoas que já nascem com dom,
O adolescente fica perdido numa fase de decisão, né? Sim, porque no momento da adolescência é a hora que ele está buscando a identidade dele, quem ele é. E junto com isso ele tem que decidir o quê? Qual a profissão, mas ele não sabe nem quem ele é. Ele só sabe assim, eu não quero ser igual à minha mãe e não quero ser igual ao meu pai. Porém, ele não sabe o que ele quer ser. E junto com isso ele tem que achar o lado profissional dele, que já é a faculdade. Então ele fica ainda mais perdido. Esses dias mesmo estava atendendo uma adolescente de 16 anos e ela estava completamente perdida, não queria mais estudar, um trauma que ela trouxe porque ela perdeu o pai dela muito cedo. E aí a mãe falou assim, vai ver que ela tem dificuldade cognitiva. Então, tudo bem, a gente vai fazer todos os testes e ver qual é a dificuldade dela. Ela não tem nenhuma, só emocional. Mas o emocional é tudo, né? Por isso que existem os psicólogos aí. Bom, Lisandra, o quanto é importante o exemplo do pai para o filho na formação, na personalidade? Isso é extremamente importante. Porque muitos pais chegam e falam assim, Lisandra, eu não entendo por que o meu filho hoje está mentindo. Eu falo assim, quem é que mente dentro de casa? É o papai ou é a mamãe? Ninguém mente. Eles falam, não, Lisandra, não acontece. Eu falo assim, então, mas às vezes nos pequenos exemplos, como assim, tá falando, olha, meu filho hoje não vai para a escola. Em vez de falar para a verdade e falar que ia viajar, não, é porque ele tá com febre. O filho tá percebendo, ele tá ouvindo o que você tá dizendo. Então ele acha que isso é um bom exemplo, aí ele começa a mentir também. Ele começa a mentir, e aí essa mentira pode ser em várias proporções. E aí o pai fala assim, não, filho, mas é que essa mentira era bobinha, não era nada, não prejudica. Mas a criança não sabe qual é a mentira que prejudica e qual a mentira que não prejudica. Para ele, mentira é mentira. Mas, na verdade, a mentira é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Ou fala assim, fulano, mãe no telefone. Fala que a mamãe não tá, fala que a mamãe tá tomando banho. E a mãe tá cozinhando. Por que não disse a verdade? Então a criança fala assim, então se a mamãe falou que tá tomando banho e ela tá cozinhando, isso vira uma bagunça na cabeça da criança. Então, muitas vezes, o pai reclama do comportamento do filho que ele mesmo não percebe que ele faz também. Faz isso, e é tão automático que ele não percebe o que ele está fazendo. O negócio é sério. A gente tem aqui algumas pessoas que mandaram os depoimentos. Vamos dar uma olhadinha. Meu pai é uma pessoa bem centrada naquilo que faz. Não foi muito presente na minha vida, porque ele se separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos. Mas, obviamente, a gente tem um bom contato. Ele é uma pessoa rígida, ele sabe o que quer, ele vai atrás das coisas que quer. Ele é um pouco autoritário, no sentido não de dar ordem, mas em criticar e falar a coisa certa, no sentido de Deus subir para a vida como filho dele, eu sou filho único. Então ele já me criticou bastante, muitas das críticas eu acatei por ser muito construtiva. Ô, Lisandra, o que você sentiu nesse depoimento do Rafael, assim, com relação ao que ele sente pelo pai, o exemplo do pai, e que tipo de pai é esse? O que predomina, me parece, neste pai, que é um pai extremamente autoritário, crítico, porque ele se queixa que o pai critica ele bastante, dando muitos feedbacks negativos. Em alguns momentos isso serve, porém está faltando o quê? O reconhecimento. Olha, você fez isso de bom, o pai te deu um toque e você foi lá e correu atrás, eu estou muito orgulhoso de você. Até porque todo filho, ainda mais ele que é homem, espera isso de um pai. Que o pai sinta orgulho, que reconheça. O filho sente que o pai é o ídolo dele. É a pessoa mais importante, né? Em termos de crítica e de reconhecimento. Eu acho que parte daí, né? Para a relação, para a vida, não é não? Sim. E agora, assim, o fato de os pais terem se separados, ele pode ter encontrado uma outra referência masculina dentro dessa casa. Então, não necessariamente ele vai ter só o pai como referência, mas ele vai ter essa outra pessoa que conviveu com ele muito próxima. E essa coisa do filho único, né? Mais pesado, não é não? Talvez o pai tenha essa tendência de cobrar demais, porque tem coisas dentro do inconsciente do pai que ele nem sabe que tem e ele vai transferir isso para este filho. Quer dizer, um pai mal resolvido, muito mais peso para o filho, né? Com certeza. Um pai mais feliz, mais bem resolvido, bem sucedido, vai conseguir passar uma saúde emocional melhor. E mais psicoanalisado também, né? Porque muita gente ainda tem resistência em fazer terapia, principalmente os homens, né? Mas é extremamente importante estar com a cabeça sadia para poder criar filhos, você não acha? Com certeza. Se você está bem, você consegue, com um racional, saber o que é seu e o que é da criança. Porém, se eu me sinto rejeitada
e aquilo vai me angustiando e eu não sei lidar com essa angústia, aquilo com certeza vai mexer comigo, aquela malcriação daquela criança. E quando está tendo atrito entre pai e filho, você acha que é mais aconselhável cada um que faça a sua terapia separado ou que eles façam junto? Separado. Mas em algum momento é bom. Em algum momento vai estar junto, porém separado porque cada um tem uma queixa. A queixa do filho não é a mesma queixa do pai. O que é mais difícil lidar? Com pai e filho que tem muitas semelhanças, né? Ou com pais e filhos que têm muitas diferenças, porque às vezes pode não entender como é que funciona porque é tão diferente. A gente sempre traz para a terapia que às vezes o que está faltando, mesmo com a diferença e com a semelhança, está faltando amor, está faltando carinho. Só que algumas pessoas traduzem amor com coisas ou materiais ou simplesmente o fato de estar lá presente já é amor. E não é assim. É sentar, ter uns 5 minutos para conversar com seu filho, é poder almoçar com ele, jantar com ele. O pai fazer aquilo que a criança gosta. Sim. Bom, a gente tem mais depoimento, vamos ver. Sou pai de 2 crianças, a Maria Clara com 6 anos, o Gabriel com 1 ano e meio. E sobre qual o modelo de ser pai, né, ou o que é o ser pai para mim, né? Na verdade, assim, a gente, quando chega lá, acha que não tem modelo. Tem horas que você tem que ser mais autoritário, tem horas que você tem que ser mais superprotetor, mais adulto, mais compreensivo, né? E então essa mistura é que cada um só tendo é que consegue saber qual a fórmula correta, né? Lógico, a gente traz dos nossos pais um pouco da tradição da família, um pouco da educação que teve, mas a gente chega a um ponto que a gente consegue entender que também tiveram algumas coisas que na época deles eram melhores, e hoje tem que ser tratada de outra forma, né? O mundo hoje é muito mais aberto à comunicação, a comunicação está aí para todo mundo, rápido, fácil acesso, e antigamente não tinha isso. Então, para mim, o modelo é o meu. Acho que cada um deve ter o seu modelo. Eu sou assim, participativo, certo? Brinco, cuido, sou autoritário quando precisa, ensinar, educar, né? Mas sou pai. Tem que ser amigo, tem que ser tudo do filho. Pelo menos ele vem de uma coisa de que é um pai super bem resolvido, preocupado em mandar na hora que ele tem que mandar, ser amigo na hora que ele tem que ser amigo, muito presente, né? Ele passa isso. Aí eu queria que você falasse sobre o que você ouviu dele, mas eu também queria uma opinião sua sobre... É importante o pai ser amigo ou é importante o pai ser pai mesmo? Porque amigos as pessoas podem ter alguns, né? Mas pai é um só. Então, como é que fica isso? O pai, quando ele é só amigo do filho, ele não quer pôr o limite. E quem é que vai dar esse limite? A escola? A sociedade? A regra do nosso país? Então, ele não quer se responsabilizar disso. Ele não quer ocupar este papel que é dele, de ensinar, de colocar regras, de cobrar a lição, de ensinar a lição. De alguma maneira, como se ele não conseguisse dizer não para aquela criança. Agora, este pai, né, que acabou de falar, me parece que ele consegue ter um equilíbrio de um pouco tudo. Quando precisa exigir as regras, pôr os limites, ele consegue, mas ao mesmo tempo ele consegue brincar, que é extremamente saudável para uma criança. E ele mesmo falou essa coisa de acompanhar o momento, né? O momento atual pede mudança, um momento de muito mais abertura e comunicação. Então, acho que os pais têm que ficar de olho nisso e não querer também ficar lá na era antiga, né? O negócio está mudando, a gente tem que evoluir. Né? Uma coisa interessante é que ele falou assim, por mais que eu trabalhe e tudo, eu chego em casa e consigo dar atenção para os filhos. Isso é extremamente importante. E hoje não dá mais para dar quantidade, sim qualidade. A criança já espera aquele momento que é o momento dela, né? Exatamente. E também saber respeitar quando não é. E aí, assim, como ele tem 2 filhos, às vezes, assim, agora o papai está brincando com a sua irmã e agora o papai está brincando com o seu irmão. Porque, às vezes, cada filho quer uma atenção especial e são brincadeiras diferentes. E, às vezes, tem aquele que sabe pedir mais. E aquele que não pede tanto fala assim, tá vendo? Meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim. Você falou uma coisa importante, que muitas vezes as pessoas reclamam de alguma falta e seria importante analisar se essa falta não vem de uma falta sua, de não pedir aquilo, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fala, todo tipo de relacionamento as pessoas reclamam do outro e muitas vezes o outro nem está sabendo que ela gostaria de receber aquilo, né?
Esses dias mesmo atendi e o irmão falava assim, não, mas o meu pai só ama minha irmã. E eu falei, por qual motivo que você está falando isso? Não, porque ó, esses dias ela pediu para ele levar ela na escola e ele levou. Agora a minha não leva. Aí eu só fiz uma pergunta para ele assim, mas você pede para o seu pai? Aí ele falou assim, mas ele tinha que adivinhar. Eu falei, então, mas o pai às vezes não adivinha. Ainda não tem cursos para adivinhos com o Não, pai. exatamente. Né? Bom, Então, a gente tem mais uma pessoa dando depoimento. Eu acho que tive um pai bastante autoritário, era uma pessoa bastante perfeccionista, era muito exigente com nós filhos, era um homem filho de italianos, então uma pessoa às vezes até mais duro, acho que uma das coisas que eu recordo bem é que quando eu dormia, ele só ia me beijar depois que eu estava dormindo, porque ele não conseguia fazer isso com os filhos, talvez achando que isso pudesse tirar um pouco da autoridade dele, de repente. Uma das lembranças bem boas que eu tenho dele é quando ele ia fazer a barba. Então eu e minha irmã, que hoje é uma mulher de 60 anos, íamos com ele ao banheiro, aí ele fazia aquela espuma com o pincel, ele dava uma colherinha de café. Então nós tirávamos a espuma com aquela colherinha de café e ficou uma coisa assim, de uma coisa muito boa, de estar junto com ele num momento assim dele, né? Sempre foi uma pessoa que a gente pôde contar, um homem muito batalhador e conseguiu ser um empresário, ele teve uma tecelagem, eu sou de Santo André, e então ele galgou aí alguns degraus com muito esforço. E eu tenho muito orgulho, acho que ficou uma marca muito grande, uma pessoa muito coerente, que eu acho que isso foi uma característica muito boa na minha vida e muito ético, tanto ele como minha mãe. E hoje eu, eduquei minhas filhas e acho que muito do que eu recebi está muito pautado nessas características de meu pai e de minha mãe. Lisandra, eu vejo no depoimento dela que o que fica é mesmo esse fragmento de carinho, né? O importante é isso, e muitas vezes os pais, acho que mais antigos, hoje em dia é difícil existir isso, né? Ainda tem. Ele guarda muito o que ele sente dentro dele, porém não sabe demonstrar. E fica com medo de confundir, como ela falou, né? Exatamente. A autoridade, o fato dele ser mais doce, perder a autoridade. Mas assim, é porque talvez ele não consiga, no momento certo, ser exigente e rígido. E em qualquer outro momento, que nem, por exemplo, ela ia dormir, aí ele conseguia ser doce, conseguia beijar ela, né, e fazer um carinho nela. Então, no momento, às vezes, assim, tá sentado na televisão, põe seu filho no colo, senta, brinca, beija. Porém, se ele está fazendo alguma coisa que não é adequada, corrige naquele momento. Muitos pais hoje, às vezes, não percebem que é uma coisa muito simples interagir com o filho. É criar hábitos de 5 minutos, sentar com seu filho e conversar, fazer alguma atividade junto com ele, andar de bicicleta. Então, muitos pais, às vezes, pensam e não acham. Às vezes, é uma coisa muito simples que ele pode estar fazendo junto com esse filho. Companhia, carinho, interesse, né? Agora, fora esses pais que a gente viu, esses exemplos que a gente viu aqui, de depoimentos e tudo mais, que outro tipo de pai ainda não foi abordado? Tem uns pais que são extremamente adaptados. Então, eles são super certinhos. Então, que exige com o filho o quê? Que ele não pode comer com a mão, não pode se sujar, não pode sair nada do lugar, não deixa sair despenteado. Então, é extremamente correto. Como ele cresceu, às vezes, num mundo cheio de regras, ele não consegue não colocar isso também para o filho. Acaba dando aquilo que recebeu, né? Exatamente. Difícil, a pessoa tem que se esforçar bastante para reconhecer o que falta nele, para poder, né, evoluir na educação. Por que existe essa cobrança com o filho? Porque eles querem que as pessoas reconheçam ele pela educação que ele dá no filho. E às vezes esquece de enxergar a criança como ela é. Então aquele pai que exigiu uma coisa da criança que neste mundo em que ela vive hoje não é mais uma realidade. A verdade é que as crianças estão uma coisa, né? Essa evolução tá uma coisa muito acelerada. E eles estão luz além da gente, que a gente nem imagina. A sua especialidade é em pais e filhos? Ou... Eu cuido mais do adulto, do pai e da mãe. Tá, então a criança entra no contexto dos adultos como pais e mães. Exatamente. Se a gente ajuda um pai a ser um pai melhor, uma mãe melhor, com certeza o filho vai ser melhor. E como funciona o treinamento Arita? O treinamento Arita que a gente trabalha é um final de semana que você passa com a gente durante 3 dias e com isso existem várias dinâmicas que a gente vai fazer com que
aflore vários tipos de sensações. Desde das suas alegrias, dos seus medos, da sua raiva. E como você aprender a lidar com esse seu sentimento que, na grande maioria das vezes, a gente não tem esse controle. E, além disso, a gente trabalha em cima das 7 saúdes. Então, a gente diz que uma pessoa, às vezes, para ter sucesso na vida, a gente tem que estar equilibrado com a nossa saúde física, tem que estar bem, tem que estar estudando, que é a parte intelectual, tem que estar bem com aquilo que você acredita, né, que é Deus, ou dentro da sua religião, ou algo maior que você acredita. Tem que estar bem com a sua família, porque tem gente que às vezes está bem financeiramente, profissionalmente, mas está brigado com a família inteira. Isso dá um desequilíbrio danado. A gente acredita que também precisa ajudar o próximo, as pessoas estão muito preocupadas só consigo mesmas. E aí sim vem a saúde também profissional, que a gente tem que estar bem profissionalmente. A gente sempre diz assim, ou você faz o que você gosta, e se não está conseguindo, começa a aprender a gostar do que você faz. Sim, o que você faz é diário, né? Então precisa ser bom, senão... E com certeza preenche uma grande parte do seu tempo durante o dia. Então tem que gostar daquilo que faz. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Muito interessante Muito essa obrigada relação pelo convite. pais e filhos. É importantíssimo, né? A gente vive isso no dia a dia. É a primeira relação que você tem, né? É com seus pais. Então... E a dica que eu dou para os pais é que vocês possam dar mais amor. E amor, que a gente diz, é abraçar, beijar, dar 5 minutos de conversa com este filho e poder observar o que o seu filho faz. É os detalhes. Porque muitos pais chegam e falam assim, nossa, eu não sabia que meu filho estava se drogando. Eu não sabia que meu filho bebia tanto. Mas não acompanha, não vê o que seu filho está fazendo. E aí ele vai acabar levando uma surpresa aí. Não dá para ser surpreendido, né? Tem que ficar de olho, tem que acompanhar, tem que dar carinho, que são as coisas principais, não é? Agora eu tenho um presente para você, uma novidade da Copenhague, para você aí também. Agora você gosta de inhabenta, né? Agora tem inhabenta com marshmallow de frutas vermelhas com geleia de frutas vermelhas dentro. Não é uma delícia, gente? Isso aqui é para você, novinho muito em folha. obrigada, Maura. Você que está aí, delícia. eu acho que, né, morrendo de vontade, você corre para uma loja e compra para você, para aquela pessoa que você gosta, para o seu filho, para o seu pai, né? Então, é isso, copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Muito obrigada, Lisandra. Mauro, espero que você apareça mais por aqui. São muitos temas que a gente pode abordar, né? Com certeza. Muito obrigada mesmo. Beijão para você. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.